Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, o profeta Isaías, no ano 740 a.C., ele já havia profetizado a destruição de Babilônia como cidade. Isaías capítulo de número 13, versículo de número 19, está escrito assim: e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus. Caldeus aqui se refere aos babilônios. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então o profeta Isaías, no ano 740 a.C., ele já havia profetizado acerca da queda, da destruição de Babilônia. Versículo 20 diz assim: nunca mais será habitada. Olha o que o profeta Isaías profetizou. Babilônia nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem árabe armará ali a sua tenda, nem tão poucos pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os satiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem, perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, Babilônia como cidade, senhoras e senhores, ela foi profetizada no ano 740 a.C., acerca da sua destruição pelo profeta Isaías. O profeta Jeremias também. Jeremias era judeu de origem judaica. Ele recebe o nome de profeta do Reino do Norte. Ele veio do norte. Ele era filho do sacerdote Jeoaquim. Ele começou a profetizar no ano 640 a.C. O profeta Isaías, ou Jeremias, também profetizou acerca da queda de Babilônia, da destruição de Babilônia como cidade. Jeremias capítulo 50 diz assim, epígrafe: profecia contra a Babilônia. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciar entre as nações, e fazer ouvir, e arvorai um estandarte. E fazer ouvir, e não encobrais. Dizei, tomada é Babilônia. Confundido está Bel, atropelada está Merodach. Confundidos estão seus ídolos, e caídos estão seus deuses. Então o profeta Jeremias, no ano 640 a.C., ele já havia profetizado a queda de Babilônia, a destruição de Babilônia. Quem destruiu Babilônia? Quem destruiu Babilônia foi o rei Sírio, no ano 539 a.C. O rei Sírio, que era rei dos persas e dos medos, ele destruiu a grande Babilônia, a grande cidade de Babilônia, a Babilônia rebelde, a Babilônia pecadora, a Babilônia arrogante, soberba, a Babilônia, a mãe da feitiçaria. O rei Sírio destruiu a grande Babilônia. O profeta Jeremias ainda profetizou em Jeremias capítulo 51 acerca da destruição da queda da grande Babilônia. Olha o que está escrito: assim diz o Senhor, eis que eu levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade.
Senhoras e senhores, os profetas do Antigo Testamento de toda a Bíblia, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, já havia profetizado acerca da queda de Babilônia como cidade. Deus, usando o profeta Isaías, em Isaías capítulo 13, versículo 19, ele disse que ia transtornar a grande Babilônia, como ele transtornou a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus, de fato, transtornou a cidade de Babilônia. Deus destruiu Babilônia para que ninguém a edifique novamente, a grande Babilônia. Senhoras e senhores, a Babilônia do Apocalipse, capítulo 17, o versículo de número 3, é o sistema romano, é o reino papal. Só que em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, está escrito assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor vermelha ou escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças. 7 cabeças aqui corresponde, significa a 7 reinos, e 10 chifres. Esses 10 chifres aqui que a besta carrega corresponde a 10 reis que durante a grande tribulação apoiarão o anticristo no seu governo mundial. 10 reis se levantarão sobre a terra para apoiar a Babilônia apóstata, a igreja romana apóstata, e para apoiarem o anticristo. Só que a Bíblia diz que essa besta também tinha 7 cabeças que correspondem a 7 reinos. Que reinos são esses? Primeiro reino, reino do Egito, dirigido pelos Ramsés, pelos faraós, pelos reis, pelos Ramsés, pelos faraós. Ramsés pai, Ramsés filho, Ramsés avô. Reino Egito. Segundo reino, reino babilônico, a Babilônia de Nabucodonosor, reino babilônico, dirigida por Nimrod, dirigida por Nabucodonosor, filho do rei Nabopolassar. Terceiro reino, reino Medo-Persa, que já caiu, já passou também esse reino, comandada, dirigido pelo rei Sírio, que era rei da Pérsia, rei do Medo e Pérsia. Quarto reino, reino da Grécia, comandado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era o líder do reino da Grécia. Então, senhoras e senhores, esses 7 reinos aqui, a Bíblia diz em Apocalipse que 5 reinos já caíram, só tem um que está em pé. E outro ainda que virá e que vai durar pouco tempo. O outro reino que virá vai ser o reino do anticristo. Preste bastante atenção. 7 reis representa 5 reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Só que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 10, está escrito assim: e são também 7 reis, 5 já caíram. Esses 7 reis correspondem a 7 reinos. Qual foram os 7 reinos que já caíram? Primeiro reino, Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Pérsia. Quinto, Grécia. Então, esses 5 reinos já caíram. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Esse reino que existe agora é o reino papal. É o reino governado pelos papas. É o reino romano. É o poder papal.
Um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O último reino, senhoras e senhores, que vai se instalar na terra, que vai ser melhor e maior do que esses reinos, vai ser o reino do anticristo. O anticristo vai fazer um pacto de 7 anos com a nação judia, com o povo de Israel, com os hebreus. E na metade da semana, conforme Daniel disse, Daniel capítulo 9, versículo 27, durante os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar um pacto com o povo judeu, com o povo de Israel, e como ele vai estabelecer seu reino sobre a terra, o anticristo, nos primeiros 3 anos, ele vai se preocupar com a economia, com a política, com a saúde. O anticristo vai fazer que todos os pobres fiquem ricos de uma só vez. O anticristo vai fazer que todos os pobres tenham plano de saúde do bom. O anticristo, ele vai pregar 3 mensagens falsas, mentirosas. Primeiro, a falsa teologia da prosperidade. Segunda mensagem que o anticristo vai pregar, a falsa paz. E a terceira mensagem que o anticristo vai pregar, a falsa segurança. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, tem uma palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, e disse: quando disserem que há paz e segurança, então vos virá repentina destruição. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. O anticristo vai fazer que todos os homens e mulheres, que todos os prostíbulos se abram, e todos os homens e mulheres se prostituam do jeito que bem quiserem e entenderem. Só que o anticristo vai ter apoio de 10 reis. Esses 10 reis receberão poder. Eles receberão poder. Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Está escrito assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A besta aqui é o anticristo. Eles vão receber poder como reis por 1 hora, juntamente com o anticristo, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Versículo 14 de Apocalipse diz assim: estes aqui está no plural, se refere ao falso profeta, se refere à grande prostituta que é o império papal, o reino papal, a igreja romana, se refere aos 10 reis que vão receber poder por 1 hora. Aí está escrito assim: estes combaterão contra o Cordeiro. O Cordeiro aqui é Jesus, o Filho de Deus. Eles vão pelejar contra Jesus. Eles vão combater contra Cristo durante a grande tribulação. Olha o que vai acontecer. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Senhoras e senhores, durante a grande tribulação, Jesus vai aniquilar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai destruir todos esses reis da terra. Ele vai destruir esses 10 reis. Ele vai destruir a grande Babilônia, que se nomeia, que se diz uma grande cidade. Ele vai destruir a grande Babilônia. E ele também vai destruir o anticristo. Com o sopro da sua boca, no vale de Megiddo, no vale do Amagedon. A Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo de número 12. O nome Joel quer dizer no hebraico Ioel. Ele recebe o nome de profeta do rei do norte. Ele veio do norte. Ele era filho de um senhor de idade que morava em Jerusalém por nome Betuel. A Bíblia vai dizer em Joel capítulo 3, versículo 12: multidão e multidão vão se congregar no vale de Megiddo, no vale do Amagedon, aonde Jesus Cristo vai destruir o anticristo com o sopro
da sua boca. A tribulação vai durar 3 anos e meio. E a grande tribulação vai durar mais 3 anos e meio. A grande tribulação, juntamente com a tribulação, vai durar, no total, 7 anos. Durante 3 anos e meio, o anticristo vai pregar a falsa paz, a falsa teologia da prosperidade. Ele vai fazer que todos os pobres fiquem ricos de um dia para o outro. O anticristo, ele vai se preocupar com a saúde do ser humano e vai ser aplaudido e aceito por todos. Quando a humanidade achar que está tudo bem, a Bíblia diz que Deus vai enviar repentina destruição sobre a terra para a glória de Deus Pai. Queridos e amados irmãos, preste bastante atenção. A Bíblia vai dizer também em Apocalipse, no capítulo de número 17, versículo 6, está escrito assim: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. A grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17, ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. O apóstolo São João disse que vendo-a, ele se admirou com grande admiração. Por quê? Porque ele viu que a grande prostituta, a igreja de Roma, a igreja romana, estava embriagada com sangue dos santos e das testemunhas de Cristo. Por quê, pastor? Porque se você for ler a história da igreja 2 e a história da igreja 3, a igreja romana queimava na fogueira aquelas pessoas que diziam que eles estavam errados. Certa feita, em 1415, um senhor por nome de Irãs, ele se levantou contra a igreja romana e disse: o que vocês estão ensinando está errado. E contra a igreja naqueles dias era a morte na certa, era a fogueira, pelos líderes corruptos, pelos religiosos corruptos, ladrões, pilantras da época. E contra a igreja católica romana era a fogueira na certa. E Hans, em 1415, ele lê nas escrituras sagradas, ele descobriu que muitas coisas que a igreja romana pregava era mentira, estava errado, era heresia. E ele chamou uma das autoridades romanas e disse: vocês estão ensinando errado. Por exemplo, a igreja romana ensinava e dizia que os sacerdotes, que a lei do sacerdotalismo está em vigor, que o Papa era intermediário entre o homem e Deus. E Hans, lendo as escrituras sagradas, descobriu que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, a saber o versículo 5 e 6. A Bíblia diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então você não precisa mais de mediador. Pastor não é teu mediador. Papa não é teu mediador. Você tem acesso livre ao trono da graça para falar com Deus. Por quê, pastor? Porque quando Jesus abriu os 2 braços na cruz do Calvário, lá no Gólgota, ele estava dando um abraço da salvação para a humanidade. Quando Jesus na cruz do Calvário reclinou a cabeça e disse: Tetelestai no aramaico, Tetelestai, Tetelestai, está consumado, está consumado. Ele estava dizendo: está feito, ninguém desfaz. O véu de separação que separava o homem de Deus, que colocava uma barreira entre os homens e Deus, foi rasgado de alto a baixo. E quando o véu foi rasgado de alto a baixo, aleluia, todos os homens agora, todos, homens, grandes e pequenos, ricos e pobres, têm acesso a Deus. No Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Veterotestamentário Bíblico, só o sacerdote que tinha acesso a Deus. O ofício, a função, o papel do sacerdote era oferecer sacrifício de novilha, de pombos, de animais, de pomba, de cordeiro, a Deus pelos pecados dos filhos de Israel.
pelos seus pecados e pelo pecado do povo de Israel. Então só os sacerdotes que poderiam entrar no lugar santo, no lugar santíssimo e no lugar santo dos santos. Mas depois que Jesus morreu na cruz do Gólgota, na cruz central, na cruz do meio, e disse, está consumado, ele disse, você agora tem acesso à minha presença. Você não precisa mais de intermediário, você não precisa de intermediário para se chegar a mim, porque agora você pode orar, você pode chegar na minha presença, porque eu ouço o teu clamor, eu ouço a tua oração. E Hans descobriu isso na Bíblia. E o que aconteceu? A autoridade romana colocou ele na fogueira em 1415. E quando Hans estava na fogueira, quando eles acenderam a fogueira e Hans estava morrendo, ele abriu a sua boca, aleluia, e usado pelo Espírito Santo ele profetizou, vocês estão queimando e assando um ranço. Ele disse isso porque seu sobrenome significa ranço, mas Deus vai levantar um cisne, e esse cisne vocês não poderão assá-lo, vocês não poderão matá-lo. Ele profetizou isso há 100 anos atrás, antes de Deus levantar o reformador, o protestante Martim Lutero. Deus usou a boca de Hans em 1415 e profetizou acerca de Martim Lutero, o grande reformador que Deus levantou na Alemanha para causar uma grande reforma, para provocar uma reforma muito grande em 1517, para a glória de Deus Pai. Então, senhoras e senhores, a Bíblia diz que esta mulher aqui, a igreja romana, estava embriagada do sangue do santo e do sangue das testemunhas de Jesus. Por quê? Ela estava embriagada. Ela estava embriagada por causa dos mártires, dos santos apóstolos, dos homens de Deus que morreram através do poder papal, que morreram através de Roma, que morreram através da religião romana, que morreram por intermédio do poder papal, por intermédio de Roma, da igreja romana. Essa mulher, a igreja romana, estava embriagada do sangue do santo, mas chegou agora a hora de Deus dar sua sentença. Deus vai condenar ela, e Deus vai cobrar das mãos dela o sangue dos homens de Deus, das testemunhas de Jesus e dos santos, aqueles que morreram por amor a Cristo, para a glória de Deus Pai. Isto aqui também, senhoras e senhores, vale dizer e salientar que durante a grande tribulação, muitos judeus, por não negarem a sua fé em Cristo, por não negar as escriturísticas sagradas, a Bíblia Sagrada, por não negarem a Jesus, vão ser perseguidos através da religião do anticristo. Eles vão ser perseguidos e vão ser mortos. Mas escute por gentileza, Deus vai condenar a grande Babilônia, esta mulher do Apocalipse, capítulo 17, para a glória de Deus Pai. Agora preste bastante atenção. 10 reis se levantarão. Deus usará o anticristo e esses reis da terra também para aborrecer a grande Babilônia, a mãe da prostituição. Apocalipse capítulo 17, versículo de número 15 diz assim: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que dê a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Senhoras e senhores, o poder romano, a igreja romana, o anticristo vai aborrecer ela. Os reis da terra vai aborrecer ela.
as nações que forem enganadas por elas vão se levantar contra ela, irão aborrecer ela e vão fazer o que com ela? Vai colocar ela desolada, vai colocar ela nua e vai comer a sua carne e a queimarão no fogo. Quem vai destruir o Império Católico Romano vai ser o anticristo, vai ser os reis da terra, vai ser os povos, os habitantes da terra, porque dirão para a grande Babilônia, dirão para o sistema romano, para o poder papal: vocês nos enganou esse tempo todo, vocês pregou mentira para a gente esse tempo todo, vocês nos ensinou que fora da igreja católica não existe salvação, você nos ensinou a adorar Maria, a adorar Pedro, a adorar São Jorge, que eu nem sei onde aquele capeta se esconde quando a lua está minguante, a adorar Cício de Juazeiro, aquele capeta que parece mais uma Coca-Cola litro. Você nos ensinou a adorar a São José, a adorar